Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com você, que Deus possa estar te guardando e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. É com muita alegria que nós começamos mais uma EBD. O meu desejo é que essa palavra que venha de Deus edifique os nossos corações hoje. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida. Nós estamos falando, o tema dela é a vida de Paulo e o estudo de hoje fala sobre o preço do resgate e se baseia em Romanos 3, de 23 e 24. Antes de a gente começar realmente a lição, eu gostaria de orar com você. Então, onde você estiver, que você esteja comigo em oração neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos edificado e nos mostrado a tua vontade em todos os momentos. Te peço, Senhor, que o seu Divino Espírito possa estar falando conosco e nos mostrando mais um pouco, Deus, de Ti e da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos, Deus, te conhecer. Muito obrigado, Deus, por se revelar a nós. E te pedimos, Senhor, que esse domingo seja abençoado e dirigido, Deus, por Ti. Seja Deus conosco hoje e sempre. É o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. O texto é um texto conhecido, e ele fala exatamente da nossa natureza pecaminosa, e fala apesar dessa natureza pecaminosa, nós fomos justificados gratuitamente. Ou seja, de graça, ninguém precisou pagar nada para se tornar justificado. Antes de aprofundar mais os nossos estudos, eu gostaria de mostrar algumas curiosidades em relação à carta de Paulo aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, para quem não sabe, é a maior carta escrita por ele, e foi exatamente para uma igreja que ele não fundou. Foi a única igreja que ele escreve, que está na Bíblia, que ele escreve uma carta e ele não fundou. Não foi ele que foi lá, pregou, as pessoas se converteram e ele fundou a igreja. Algumas pessoas consideram alguns estudiosos consideram que provavelmente os judeus que viviam em Roma vieram para a Judéia, talvez no dia de Pentecostes, e lá ouviram o evangelho e levaram a palavra de Deus lá e fundaram uma igreja lá. Então Paulo talvez não conheceu aqueles irmãos enquanto em vida, e ele escreve essa carta para a edificação daqueles irmãos que estavam longe dos apóstolos, longe de Jerusalém. Ela é uma carta muito importante e talvez o que mostra a sua importância é que Martinho Lutero e Agostinho se converteram realmente quando encontraram esse texto, quando leram essa carta e entenderam que eles eram pecadores e eram justificados através da graça de Deus, né? E esse texto fala exatamente sobre isso, sobre a graça redentora de Jesus. O autor da lição, ele se prende basicamente em uma palavra, que é redenção. Bem assim no versículo 24, que fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que ele quer dizer em relação a essa redenção que é em Cristo Jesus? Não sei se vocês sabem, mas naquele tempo havia muitas guerras e os soldados que eram presos, que eram capturados durante aquela guerra, viravam escravos. E essa escravidão, ele poderia ser liberto caso ele conseguisse pagar o preço da redenção. Era pago um dinheiro mesmo, um cash ali, ó. Aí ele pagava e estava livre. Então era essa ideia, essa figura que Paulo usa para poder trazer a ideia da redenção, para nos mostrar o que Cristo quis fazer através de nossas vidas. Essa ideia não é uma ideia nova apenas por Paulo, né? A própria revista diz isso, a própria revista A Palavra e Vida diz isso nessa lição, que essa ideia de redenção ela já estava
já lá no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, na lei mosaica. O que que ele quis dizer? O que que o autor quer dizer na lição aqui no tópico 1, né? Vamos lá. Que o tópico 1 diz assim: o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Então, essa palavra, a mesma palavra que é usada para redenção aqui no Novo Testamento, ela vem também na Septuaginta, na tradução do livro de Êxodo. O que é Septuaginta? Só para a gente se situar e não ficar um negócio assim meio perdido. A palavra, a principal língua usada na época de Jesus Cristo era o grego, né? Ali na Judéia falava o hebraico, em alguns lugares falavam o aramaico, mas a língua oficial do Império Romano não era o hebraico nem o aramaico, era o grego. Era como se fosse uma língua universal para toda aquela região. Então os textos eram escritos geralmente em grego para alcance da maior parte daquela população de todo o Império Romano, né, para que tivesse o maior número de alcance. Então o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, né, para a língua grega. E essa tradução se chama Septuaginta. E a mesma palavra que é usada lá no Êxodo para redenção, ela é usada aqui também em Romanos. Paulo usa essa mesma palavra aqui em Romanos. Lá no Antigo Testamento, a ideia central do texto de lá era, por exemplo, todo primogênito era de Deus. Então, por exemplo, todo homem que nascia, ele era primogênito, ele era dedicado a Deus. Todo animal que viesse a nascer, ele era de Deus. Mas, por exemplo, o jumento não era usado para sacrifício, como o novilho, como o bezerro, e ele precisava ser resgatado. E como é que se resgatava ele? Sacrificando um bezerro, um novilho, no local do jumento. Onde que a gente encontra isso, Ítalo? Isso está aqui em Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículo 13. Porém, todo primogênito de jumenta resgatará com cordeiro. Se o não resgatar, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então você tinha a questão do resgate ali em Êxodo. Não só na questão do resgate de um animal, mas também, por exemplo, em Êxodo 21. O que diz lá em Êxodo 21, versículo 28 e 30? Diz bem assim: porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se o homem brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como o juiz lhe determinar. Então, assim, é como se você tivesse que pagar por algum dano que você viesse a cometer aqui em Êxodo 21. E não é muito diferente assim no Novo Testamento. O que Paulo quis dizer lá em Romanos, no capítulo 3? Vamos voltar lá para Romanos lá. No versículo 23 e 24. Nós pecamos e fomos afastados de Deus. E carecemos da glória de Deus. Mas como nós já sabemos, nós não tínhamos como nos achegar a Deus por nossos próprios votos, pelas nossas próprias justiças. Porque nós sabemos que somos pecadores por natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Então, nós cometemos um crime, tínhamos que pagar por ele, mas não conseguimos pagar. E o que acontece em relação a isso? Jesus veio à Terra e pagou o preço em nosso lugar.
Então, fizemos alguma coisa para merecer essa graça, para merecer esse perdão de Deus? De jeito nenhum, não fizemos nada. Então, o que isso imputa a nós? Imputa a nós que nós merecemos a morte, né? Como a própria palavra de Deus diz, né? Porque todos os pecados destituídos são da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, vamos dizer assim, o tempo todo a Bíblia vem mostrando para nós que nós somos escravos do pecado. Nascemos escravos do pecado. Mas de uma forma sobrenatural, de uma forma divina, Deus pagou os nossos pecados para que nós tivéssemos redenção em Cristo, né? Então, como se o que Paulo está querendo mostrar somos escravos do pecado, fomos escravizados pelo pecado, a nossa natureza é pecaminosa, mas de uma forma maravilhosa, de uma forma que nós não conseguimos entender o porquê, entendemos apenas que Deus nos ama, sabemos que Deus nos ama, mas não entendemos o porquê que Ele tanto nos amou. Ele é capaz de nos resgatar do pecado para a graça, para ter comunhão com Ele. A lição, o autor, no item 2, vamos lá. Ele diz assim, o que diz a teologia? Muita gente pensa que teologia é algo complicado, e não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso, fiquemos com uma definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Então vamos ler João 8, versículos 34 e 35. João 8, versículos 34 e 35. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então, todos os que cometem pecado é escravo do pecado. Então, nós que cometemos pecados, acabamos por ser escravo dele. Então, muitas vezes a gente fala assim, a gente quer convencer as pessoas a não cometerem pecados. Então, ela fala assim, olha só, não minta, porque mentira é pecado. Não roube, porque roubar é pecado. Só que, às vezes, a gente se esquece de que essa é a natureza da pessoa. A pessoa não vai deixar de cometer o pecado simplesmente porque nós estamos dizendo para a pessoa que ela não deve pecar. Nós não vamos conseguir evitar que uma pessoa roube, porque essa é a natureza dela. A natureza da pessoa a impulsiona a pecar. Então nós somos escravos desse pecado. Nós nos tornamos escravos dessa natureza pecaminosa. E aí o que nós queremos, o que nós temos que entender? Que a forma como que nós agimos vem da nossa natureza. Mas essa redenção que Paulo vem nos mostrar, ela é capaz de transformar a nossa vida e sermos agora não mais escravos do pecado, mas de certa forma servos de Cristo, escravos de Cristo. Eu uso a palavra escravo porque é mais ou menos isso que a Bíblia tende a tratar para a gente. Ao mesmo tempo que nós nos tornamos, vamos dizer assim, escravos de Cristo, ele pega e fala assim com a gente, olha, Ítalo, eu te comprei, você passa agora a ser meu, mas eu te dou a liberdade. Você agora é livre. Você pode escolher tanto pecar, tanto voltar para o seu antigo senhor, ou me servir. Entenderam a situação?
Nós não deixamos nesse ponto de sermos pecadores, mas agora nós temos a liberdade, se queremos, através da graça redentora de Cristo, servir a Deus ou continuar servindo a nossa natureza pecaminosa. Então, toda vez que a gente escolhe nos distanciar de Deus, nós estamos voltando a essa escravidão, a esse jugo de escravidão. Toda vez que eu quero me aproximar de Deus, eu me afasto desse jugo de escravidão e ganho o fardo de Cristo. E nós sabemos muito bem que o fardo de Cristo é leve e suave. E aí, deixamos de pecar quando aceitamos a Cristo? Obviamente que não. O que acontece é que agora nós ganhamos a consciência da nossa natureza pecaminosa e de pouco a pouco vamos deixar a nossa natureza, vamos abandonar essa natureza pecaminosa e nos tornamos mais semelhantes a Cristo através de um processo chamado santificação, né? Paulo mesmo disse, a Bíblia mesmo disse, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, num processo de santificação, nós estamos nos aproximando de Deus e nos afastando do antigo senhor da nossa vida, que seria o pecado e o diabo. Né? Quando a gente se lança ao pecado, nós estamos nos jogando ao jugo de Satanás. Então, a intenção de Cristo é nos trazer essa redenção a tal ponto que venhamos a ser limpos, alvos, puros, para a honra e glória do Senhor. Um outro texto também que a gente pode ler é o João 8, versículo 36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós verdadeiramente seremos livres desse pecado. Ainda, vamos dizer assim, ainda temos orientações a seguir? Obviamente que temos. Ainda servimos ao Senhor? Sim, ainda servimos ao Senhor, que seria Cristo Jesus. Mas a verdade é que Jesus, ele pega a nossa vida e não nos deixa como um simples servo, um simples escravo. Ele nos convida a ser amigo. Ele nos convida a ser filho. Ele vira para a gente e fala assim: olha só, então, você a partir de agora é livre. E eu quero que você seja meu filho. Então, nesse processo, nessa forma como Jesus, como Cristo nos guia, nos cuida de nós, ele quer muito mais a nossa intimidade como filhos do que simplesmente um servo. Nós já chegamos a ele como servos e ele nos transforma em filhos, filhos da luz. Vou tomar uma água aqui. Bom, vamos seguir. Eu estou usando um computador aqui para ler a lição e acaba que muitas vezes ele pula demais. Vamos lá em Gálatas 5, versículo 1. Vamos ver o que Gálatas 5, o que a palavra de Deus traz para a gente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. O que Paulo quer falar em Gálatas para a gente? Jesus nos libertou, beleza, estamos livres. Mas a gente pode escolher permanecer firmes com Cristo ou retornar àquele jugo de escravidão. Isso é uma escolha nossa. Até mesmo depois que você aceita Jesus, você pode abandonar Cristo e voltar ao jugo de escravidão. Não é nada muito inteligente, obviamente, né? Como eu falei, Cristo quer que nós sejamos livres e quer que nós sejamos amigos dele. Então não considero alguma coisa, uma situação de muita inteligência
mas acaba que muitas vezes nós voltamos a esse jugo quando voltamos às práticas do pecado. Então, nós podemos simplesmente pegar e escolher viver a nossa vida longe de Cristo. Conhecer a verdade e voltar a viver a sua vida longe de Cristo. E Paulo nos adverte que nós deveríamos seguir o preço da liberdade, permanecer firmes, não vacilar. Nós temos que entender que o tempo todo existe uma batalha na nossa vida, ao nosso redor, para que nós possamos abandonar Cristo e voltemos à prática do pecado. Né? A Bíblia o tempo todo fala, olha, permanecei firmes na fé. Paulo, em Efésios, no capítulo 6, vamos dar uma olhada lá em Efésios, no capítulo 6, diz assim, filhos, obedecei a vossos... Não, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a gente tem que nós temos que lembrar de que nós estamos numa guerra e que o que mais Satanás quer é colocar ciladas ao nosso redor para que nós venhamos cair, para que nós venhamos falhar. E aí, o que nós temos que fazer? O tempo todo está nos revestindo da armadura de Cristo. Né? E a Bíblia fala, tome toda a armadura de Cristo. Não é parte dela. O tempo todo vigiai e orai. Esteja sempre vigilantes. Nós não sabemos aquilo que Satanás vai tentar nos derrubar, mas se com certeza nós dermos brecha para ele, nós vamos estar tomando mais uma vez nosso jugo de escravidão. Então, o meu desejo é que nós tomemos cuidado, que nós possamos estar firmes na fé e não nos deixar levar por nada que possa nos impedir de servir a Cristo realmente. O desejo é que nós estejamos cada vez mais agarrados à nossa natureza, aquilo que Cristo nos deu, que foi a natureza de filhos, né? Nos tornamos filhos de Deus, né? Vamos seguindo a nossa lição. No ponto 3, fala bem assim, Cristo o Redentor. E a lição fala bem assim, dos muitos títulos de Cristo, esse sem dúvida é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor. Vemos seu ensino em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23 e 24. Então foi aquele texto que nós lemos lá no início, né? Romanos 3, 23 e 24. Vamos ler mais uma vez para a gente gravar? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Né? Então, a redenção dos nossos pecados, nós não sendo mais escravos dele. Nós não mais sendo escravos do pecado, né? Agora somos filhos de Deus. Vamos ler também Romanos 6. Vamos dar uma olhada lá em Romanos 6, versículos 16 a 22, que fala bem assim. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja todo pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça.
aquele tempo em que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformando-os em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso aí. A quem que nós estamos entregando os nossos membros? A quem que nós estamos colocando a nossa vida diante? Ao pecado ou a Cristo? Qual é a forma que nós queremos servir? A quem nós queremos servir? Então, isso é uma questão de escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio está exatamente nisso. A quem que você quer servir? A quem que você quer doar a sua vida, o seu corpo? A que você quer entregar a sua vida? Né? E é uma situação de que nós somos levados todos os dias a considerar. Desde a hora que nós levantamos até a hora de nós deitarmos. Como que nós queremos levar a nossa vida? Será que aquilo que nós fazemos é realmente aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos? Será que estamos sendo exemplos de Cristo onde nós estamos indo? Ou estamos servindo tão cegamente a nossa natureza pecaminosa que não temos sequer a capacidade de revelar a Cristo às outras pessoas, né? Muitas vezes a Bíblia que as pessoas leem, a única Bíblia que as pessoas leem é aquilo que nós fazemos na nossa vida. Correto? E muitas vezes nós pecamos tanto que deixamos de ser a semelhança de Cristo, né? Então, o nosso desafio é viver em santidade. O nosso desafio é trilhar o caminho de santidade de tal forma que possamos estar revelando a glória de Cristo, né? Possamos realmente sermos chamados filhos de Deus. E aí a pergunta que a gente faz é: o quanto semelhante a Cristo nós estamos? Quer avaliar a sua vida de santidade? Quer ver o quanto que você tem sido servo de Cristo mesmo, ou servo do pecado? Então começa a avaliar se os seus atos estão sendo atos de justiça, estão sendo atos de Deus. Se você tem revelado a glória de Deus, começa a ver nas pequenas coisas, junto principalmente seus familiares, né? Que é muito fácil, muito transparente, muito fácil de mostrar para as pessoas de longe, aquelas que não vivem nosso convívio, uma vida de santidade. Mas e quando nós estamos a sós? E quando nós estamos junto com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos maridos, como é que tem sido a nossa vida? O que eles consideram de nós? Será que seu filho teria capacidade de falar assim: poxa, meu pai realmente é servo de Deus, ele realmente transparece como servo de Deus. Meu pai realmente faz diferença nesse mundo. Você tem feito diferença nesse mundo? Tem obedecido a lei, a palavra de Deus? Né? Ou tem muito mais julgado as pessoas e esquecido dos seus próprios pecados? É uma questão realmente que nós devemos e precisamos estar realmente analisando, estarmos realmente preocupados, porque um dia Deus vai pedir para que nós prestemos contas de tudo aquilo que nós vamos fazer, né? E é importante que a gente esteja obedecendo a Cristo, obedecendo tudo aquilo que Ele gostaria que nós viemos servir. Vamos seguindo então. Vamos ler Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, mais uma vez, Paulo vem dizer o quanto que a sua natureza era carnal. E olha que era Paulo, era o apóstolo Paulo. O quanto que a sua natureza é carnal.
E é um fato. Conforme eu disse, não adianta nós virarmos para um ímpio e falar assim, olha, é melhor você parar de pecar. Porque ele não vai deixar o pecado. Porque faz parte da natureza dele. E, infelizmente, nós, como cristãos, muitas vezes cometemos alguns equívocos de virar para a pessoa, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, e falar assim, olha só, você tem que deixar o seu pecado. Você tem que parar de ser mentiroso, tem que parar de roubar, ou tem que parar de usar drogas, ou de se prostituir, vamos dizer assim. Só que a pessoa não vai deixar simplesmente porque você está dizendo que ela não deveria fazer. A pessoa deixa o pecado a partir do momento que ela toma Jesus como seu Senhor. E, infelizmente, a nossa sociedade, nós estamos entrando em um conflito com a sociedade sem levar Cristo à frente, sem levar Cristo a elas. Como assim, então? Vamos lá. Você tem ali o seu vizinho. Ele usa drogas. O que adianta você virar para ele e falar assim, olha, deixa as drogas. Você cria muitas vezes inimizade, acontece muitas vezes uma cisão, uma ruptura, e ele não consegue dialogar com você, e você não leva Cristo a ele. Então seria muito mais conveniente se você virasse para ele e falasse assim, olha, tem uma boa nova para te contar. Jesus quer ser o seu Senhor. Aceite a Jesus como o seu Senhor, porque ele morreu pelos seus pecados. A partir do momento que ele entender o que Cristo fez por ele, ele passa a segui-lo e vai entender por si só que aquele pecado que ele praticava, ele precisa largar. Entende? Então, muitas vezes, muito conflito poderia ser deixado, muita coisa poderia ser muito mais fácil se fosse resolvido, não levando as pessoas a simplesmente a entender, a deixar o pecado por si só. Porque, como a própria palavra diz, os nossos atos são pecaminosos. Nós vamos tender ao pecado. A libertação do pecado, a libertação das pessoas do pecado, não acontece simplesmente para poder ela deixar o pecado como se fosse um passo de mágica. Ela precisa entender que ela precisa do Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. No momento que ela entende o que Jesus fez por ela troca de senhorio, então ela deixa de ser escravo do pecado, então ela consegue simplesmente mudar a sua vida para uma vida com Cristo. Então é mais fácil você virar, se você virar para uma pessoa e falar assim, olha, largue o vício, é mais fácil ela pegar e trocar de pecado do que realmente abandonar o pecado por si só, né? E, infelizmente, eu vejo que muitas vezes nós, como cristãos, nós que estamos muitas vezes dentro da igreja, nós simplesmente trocamos de pecado. E criticamos muitas vezes e não fazemos aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, realmente nos avaliar a nós mesmos, pensarmos bem nos nossos atos e tentar, dia após dia, ter a Cristo como nosso Senhor. E tentar fazer aquilo que Jesus fazia, né? Seria muito mais fácil se nós pegássemos e pensássemos assim, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Como que ele gostaria que eu falasse com meu filho? Como que ele gostaria que eu tratasse o meu vizinho? Ou meu pai, ou a minha mãe, a minha esposa? Como que ele gostaria que eu agisse? No momento que a gente começar a colocar, a tentar pensar como Cristo, com certeza o Espírito Santo vai nos guiar e vai nos conduzir a mais perto do Pai. E vai mudar a nossa forma de viver. Vai nos moldar a ser como Cristo era. Então, meu desejo mesmo é que a cada dia mais possamos evoluir, crescer como cristãos e sermos mais semelhantes a Cristo. Vamos continuar aqui? Vamos ver aqui. Romanos 7, 23 e 24 diz bem assim: Mas vejo nos meus membros que outra lei
que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiros da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o que acontece, né? Com a virtude de Deus em nós, com a virtude de Jesus Cristo, mesmo que o nosso corpo tende ao pecado, com a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, nós vamos começar a viver uma novidade de vida. Vamos começar a viver conforme Cristo gostaria que nós vivêssemos. Na revista, né, o autor diz bem assim: o crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado, mas servos voluntários de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? O que vem a ser servos voluntários de Deus? Deus nos pagou o preço por nós nos tornamos servos de Cristo, e a partir desse momento eu passo a servi-lo voluntariamente. Nós temos a liberdade de poder voltar ao pecado, mas nós não voltamos porque nós queremos servir a Cristo. Nós queremos servir aquele que nos resgatou, aquele que pagou o preço por nós. A vida cristã é uma vida de gratidão. Eu não peco, eu não vou deixar de pecar porque simplesmente a Bíblia fala para eu não pecar. Eu vou deixar de pecar porque a partir do momento que eu paro de pecar, eu agrado mais ao Senhor. É consequência de uma vida de gratidão. Eu penso melhor no meu pecado quando eu falo assim: olha, Cristo morreu por mim, eu não devo fazer isso por uma questão de gratidão àquilo que Ele fez por mim. Se eu colocar na minha mente de que eu tenho que pecar única e exclusivamente porque a Bíblia fala que é para deixar o pecado, provavelmente eu vou errar. Provavelmente a minha natureza vai errar. Não estou dizendo que não é para seguir o que está na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Mas no momento que eu coloco na minha vida de que eu preciso ter uma gratidão por aquilo que Cristo fez por mim, eu leio a Bíblia, identifico os meus pecados e começo a abandonar segundo o que a Bíblia ensina. Eu não sei se eu consegui ser claro no que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que o que tem que mover a gente a uma vida de santidade é a gratidão, é o reconhecimento do que Ele fez por mim. A partir do momento que eu entendo o que Ele fez por mim, o preço que Ele pagou por mim, eu consigo com muito mais clareza identificar os meus pecados através da Bíblia, através do que Ele ensina aqui, e aí eu passo a tender a fazer aquilo com mais prazer, né? Você tem alegria em seguir o que a Bíblia ensina, em seguir aquilo que a Bíblia fala. Eu começo a entender que aquilo que está aqui na palavra de Deus vai fazer bem a mim. E aí eu tenho mais regozijo, mais graça, mais entendimento. As palavras começam a ganhar vida diante dos meus olhos e eu consigo cumprir aquilo que a palavra ensina. É muito mais fácil quando simplesmente eu entendo, eu consigo mensurar o tamanho do sacrifício de Cristo e o preço que foi pago por mim. Então, meu desejo é que a cada dia mais nós possamos crescer no entendimento da palavra de Deus, que ela é perfeita, ela é boa e agradável, e a cada dia mais o Espírito Santo possa nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e nós possamos abandoná-las segundo o que a palavra ensina. Beleza? A revista diz assim: o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago
pela redenção. Romanos 3:25. Não foi o Pai a quem obrigou o Filho, mas o Filho que se ofereceu a si mesmo ao oferecer seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. Apocalipse 5:9. Vamos lá dar uma lida lá em Apocalipse 5, de 9 a 10, para a gente entender isso que está dizendo aqui. Apocalipse 5, de 9 a 10 fala bem assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procederam de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém. Então, Jesus nos comprou para Deus, né? É isso que a Bíblia fala. Ele se entregou para que nós viéssemos a viver para Deus. A revista diz assim também: O Filho não foi um curandeiro, nem um pregador de autoajuda, nem sequer um revolucionário social, mas alguém que se deu como resgate por nós. Então, Cristo se deu por resgate por nós. Foi voluntário por Ele, né? Ele que escolheu morrer por nós. E é bom saber que Cristo é que intercede por nós, Ele que morreu por nossos pecados. E é isso que a gente tem que entender. Ter a nossa vida de gratidão por tudo que Ele tem feito e ainda há de fazer por nós. A obra não terminou na cruz, né? A obra continua sendo feita pelo Seu Espírito a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ao nos comprar, Ele acabou com as nossas condições de escravo e nos tornou participantes de sua natureza, a de filho. Então, no momento que Ele nos comprou, Ele, conforme eu falei, Ele nos tornou como filhos. Nós chegamos a Ele como servos e Ele nos transforma como filho. Ele nos considera como filho, né? A Bíblia fala que nós somos filhos por adoção. Então nós fomos adotados por Deus. A partir do momento que a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e entende a nossa natureza pecaminosa, entende que nós fomos resgatados por Ele, nós nos tornamos filhos de Deus. E juntamente com se tornar filhos, somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Eu espero que mesmo que nós possamos entender tudo isso, tudo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos realmente ter uma vida mais plena, mais cheia do gozo com Cristo, né? A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Romanos 4, 25. Vamos lá, Romanos 4, 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar... Não, perdão, é 4:25. Estava lendo 3:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, fomos justificados por Deus. Isso significa que temos vida na vida de Cristo. E porque Ele ressuscitou, seremos ressuscitados. E como Ele foi glorificado, nós também o seremos. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós recebemos no tempo apropriado. Isso tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. Meu desejo é que nós possamos crescer no entendimento da palavra de Deus e sermos mais semelhantes a Cristo. Meus irmãos, eu estou encerrando aqui a nossa lição. Acredito que eu falei tudo que Deus gostaria que eu falasse essa manhã. O meu desejo é que Deus te abençoe. Seja nos acompanhando no culto logo mais à noite. Que Deus possa estar falando ricamente no seu coração.
Vamos orar então para encerrar? Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, te agradeço, meu Pai, porque o Senhor pagou um alto preço por nossos pecados. Possamos, Senhor, ser a cada dia mais semelhantes a Ti, crescer no entendimento do Teu Divino Espírito Santo, no entendimento da Tua Palavra, Senhor. Guarda, Deus, o nosso domingo, guarda, Deus, a nossa semana, esteja, Deus, nos instruindo, Deus, segundo, Deus, o Teu querer, e que possamos, Deus, cada vez ser mais semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.